Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Eu me chamo Luana e estarei com vocês nesta aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o sentido de palavras desconhecidas. Assim, iremos aprender a inferir sentidos às palavras que, num primeiro momento, parecem desconhecidas. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que você esteja lendo um texto. De um momento para o outro, você se depara com uma palavra ou uma expressão que você não conhece. Nem sempre nós temos ao lado um dicionário para procurar a palavra. Ou às vezes até temos o dicionário, mas não encontramos aquela palavra ou aquela expressão. E aí, o que você faz? Você vai parar a leitura do texto só porque você não entendeu uma palavra ou uma expressão? Jamais! Para isso, nós temos que continuar a leitura do texto, para que possamos fazer a contextualização, ou seja, procurar as pistas que o autor vai deixando no texto para que possamos entender ou inferir o sentido daquela palavra ou daquela expressão a partir do contexto. Agora, nós vamos ler o primeiro texto para que possamos trabalhar esta habilidade em você. Vamos à leitura do primeiro texto. As cocadas, de Cora Coralina. Vocês vão perceber que temos aqui algumas palavras que elas estão destacadas. Observe se você é capaz de dar sentido a estas palavras por meio da leitura do texto. Observe. Eu devia ter, nesse tempo, 10 anos. Era menina prestimosa e trabalhadeira à moda do tempo. Tinha ajudado a fazer aquela cocada. Tinha areado tacho de cobre e ralado coco. Acompanhei rente à fornalha todo o serviço, desde a escumação da calda até a apuração do ponto. Vi quando foi batida e estendida na tábua. Vi quando foi cortada em losangos. Saiu uma cocada morena, de ponto brando, atravessada de paus de canela cheirosa. O coco era gordo, carnudo e leitoso. O doce ficou excelente. Minha prima me deu 2 cocadas e guardou tudo mais numa terrina, grande, funda e de tampa pesada. Botou no alto da prateleira. 2 cocadas só. Eu esperava 4 e comeria de uma sentada 8, 10 mesmo. Dias seguidos, namorei aquela terrina inacessível. Estávamos nessa lida e minha prima precisou de uma vasilha para bater um pão de ló, tudo ocupado. Entrou na copa e desceu a terrina. Botou-a em cima da mesa, deslembrada do seu conteúdo. Levantou a tampa e só fez e apanhou um papel pardo sujo, estendeu no chão, no canto da varanda e despejou de uma vez a terrina. As cocadas moreninhas tinham se recoberto de uma penugem cinzenta, macia e aveludada de bolor. Aí, minha prima chamou o cachorro. Trovador, trovador! E veio o trovador, um perdigueiro de meu tio, lerdo, preguiçoso, nutrido, abanando a cauda. Farejou os doces sem interesse e passou a lamber, assim de lado, com maior pouco caso. Eu, olhando com uma vontade louca de avançar nas cocadas. Até hoje, quando me lembro disso, sinto dentro de mim uma revolta, má e dolorida, de não ter enfrentado decidida, resoluta, malcriada e cínica aqueles adultos negligentes e partilhado das cocadas borolentas com o cachorro. Bom, nós estamos aqui diante de um texto de Cora Coralina, em que nós estamos percebendo o passo a passo do fazer de as cocadas. Veja que depois o texto, ele fala sobre a textura da cocada e depois ele fala onde a prima guardara todas elas. Observe que neste texto nós temos algumas palavras que num primeiro momento não parecem ser tão conhecidas assim.
E é o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos inferir o sentido destas palavras dentro do texto. Observe. Que palavras são essas? Nós percebemos aí prestimosa, rente, terrina e lida. O que é que nós iremos fazer? Inferir o sentido de palavras desconhecidas, com base no contexto onde estão inseridas. E para você, o que é inferir sentidos? Nós vamos ver o conceito agora. Inferências são a adição de informações que o leitor faz ao texto. São operações cognitivas que o leitor realiza para construir proposições novas, a partir de informações que ele encontrou no texto. A geração de inferências é um processo fundamental para a leitura. Para se compreender um texto, é preciso fazer inferências, ou seja, é preciso que o leitor complete o texto com informações que não estão explícitas nele. Justamente, inferir quer dizer que você vai colocar, a partir do que você já tem no texto, informações novas, ou seja, sempre adicionar ali alguma informação. Informação essa que não está tão explícita assim. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Inferir sentidos dessas palavras desconhecidas a partir do contexto. Vamos ver algumas dessas palavras? Vamos lá. Primeiro nós retiramos um trecho e você tem a palavra prestimosa. Era menina prestimosa. O que quer dizer prestimosa, hein? O texto diz que era menina prestimosa e trabalhadeira. Gente, dá para nós percebermos que esta menina ela gostava muito de ajudar, porque o tempo todo ela estava ali auxiliando a prima a fazer alguma coisa. Vamos ver a questão? O que você acha que significa a palavra prestimosa? Uma menina levada, menina triste ou menina que gosta de ajudar? Vejam, pelo contexto, nós já sabemos esta resposta. E vamos ver a nossa resposta. Menina que gosta de ajudar. Muito bem, olha aí uma luz. Vejamos agora o conceito para confirmar. Uma pessoa prestimosa é alguém que gosta de ajudar, de ser útil, prestativo. Por isso, prestimosa, prestativo. Vejamos outra. O mesmo trecho, agora rente. A palavra é rente. Acompanhei rente. O que quer dizer rente, hein? Olha, dá para nós pensarmos assim. Acompanhei rente. Rente pode ser frente, pode ser por perto, né? Porque ela estava o tempo todo ali por perto. Vamos ver as opções que nós temos? E o que significa rente? Estar perto ou estar longe? Ah, pelo contexto eu já sei. Vamos confirmar? É estar perto. Olha a luzinha aí aparecendo para nós confirmarmos. Rente é Cércio, próximo, contigo. Isso mesmo, olha o contexto. Vamos a mais uma palavra. Agora, terrina. O texto diz assim: minha prima me deu 2 cocadas e guardou tudo mais numa terrina grande, funda, de tampa pesada. E o que é a terrina? Crianças, aqui na nossa região, as nossas mamães, elas gostam muito de fazer biscoitos de maisena. E geralmente nós acompanhamos esse processo. E depois disso, a minha mamãe, ela gostava de guardar tudo isso num pote, numa vasilha, né, para conservar aí a textura. Eu acho que deve ser essa mesma ideia. Vamos ver as alternativas? O que é terrina? É um pedaço de terra, é uma espécie de mesa ou uma tigela? Ah, ficou mais fácil. Eu acho que por esse contexto todo, deve ser uma tigela. Isso mesmo. Agora a luzinha e vamos confirmar. Terrina é vasilha, larga e funda, de louça ou barro. Viu como ficou fácil? Agora vamos à última palavrinha a respeito desse mesmo texto. Olha só, diz assim, lida. Estávamos nessa lida. Lida. O que é lida, hein? Eles estavam o tempo todo ali trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Era um processo. Vamos ver as alternativas? O que é lida? É uma parte da casa? É o mesmo que trabalho? Ou é a conversa? Ah, ficou fácil. Pelo contexto, eu sei que é um... Vamos lá?
É o trabalho, isso mesmo. Olha aí a luzinha, vamos confirmar? Lida é esforço fora do comum. Labuta, trabalho. Ficou fácil. Viu? A partir do contexto, nós conseguimos inferir estes sentidos. Agora vamos a outro texto? Peixada, de Luiz Fernando Veríssimo. O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, porque era gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul, com um sotaque carregado. Aí, gaúcho, fala gaúcho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e pechou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e pechou. A professora sorriu, depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessara uma sinaleira e pechara. Podia estar naquele momento em algum hospital, gravemente pechado, com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber o gordo Jorge. Que o pai dele atravessou a sinaleira e pechou. E o que é isso? Gaúcho quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. Nós vínhamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada. Passou no vermelho e deu uma pechada no outro alto. A professora varreu a classe com um sorriso. Estava claro o que acontecera. Ao mesmo tempo, procurava tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não entendera. Não com o gordo Jorge rindo daquele jeito. Agora, crianças, vamos a algumas palavras para nós tentarmos inferir aí o sentido. Observe. Veja que nós temos aí sinaleira. Sinaleira. Vamos ver o contexto. O pai estava levando o filho para a escola de carro, porque ele se envolveu em um acidente, né? Então, sinaleira, ele atravessou a sinaleira. Pode ser o quê, hein? Ah, é um sinal, é um semáforo que nós conhecemos aqui. E agora a palavra pechou. Pechou, bom, foi um acidente. Pechou no outro. Ele fechou, ele bateu. Vamos ver? Olha aí, pechada, eles bateram, né? Vejamos outra palavra. Temos aí alto. Nós vínhamos de alto. Ah, ele estava levando o filho, automóvel, carro, é carro, vamos ver? Olha aí, é um carro. Viram só como nós estamos trabalhando o contexto para inferir os sentidos dessas palavras ou expressão desconhecida? Bom, se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque e bons estudos para você!